de Enoque, vamos falar do anjo da destruição, né? Nós vamos matar aqui o jejum, né? De 14 dias que ficamos e um pouco mais no que tange aos estudos sobre o livro de Enoque. Me atualizem, por favor, quem de vocês assistiu o episódio 1, o episódio 2, o episódio 3, quem assistiu o episódio que está lá no Instagram, onde nós abordamos essa questão, né, do livro de Enoque, inclusive lá. Você pode me atualizar aí. E você que for entrando, por favor, se inscreva, ative o sininho. Você que está inscrito, verifique, né, se o seu sininho está ativado. Se você não está recebendo notificação, desative e ativa a questão do sininho. Você é muito bem-vindo aqui. Quero convidar você a nos ajudar nesse esforço, sendo um assinante do canal. Quando você faz a sua assinatura, né, você nos empurra, como é o caso da Maria Rocha, que é assinante, está vendo essa estrelinha azul? É que ela é assinante do canal. Então, ela nos ajuda a chegar até cada um de vocês, gente. Então, né, essa sua contribuição aqui no canal vai nos ajudar a alcançar, né, os diversos continentes do planeta, tá bom? E você, por apenas R$19,99, você nos ajuda, né? E quando você entrar na condição de assinante do clube, né, aqui do canal, manda o print para nós que nós vamos lhe presentear com um PDF, tá certo? Né? Um livro meu vai ser enviado por PDF para você, tá? A Zulmira Ramos também, ó, é uma assinante do canal do clube, né? Então, todos que estão já no clube, mandem o print para mim e peçam o seu bônus. Todo mês, quando eles pagam, eles recebem um livro bônus, né? Nós temos aí material para pelo menos 8 meses de presente. Toda vez que você nos abençoa, nós vamos abençoar você com um livro em PDF nosso, tá certo, né? Então, isso para nós é extremamente importante, porque você se torna coparticipante conosco nesse esforço de manter o canal aqui ativo, né? Já que o algoritmo ele vai nos liberar mais a partir justamente do crescimento desse clube. Quanto mais o clube crescer, melhor para o algoritmo entregar e sugerir os nossos conteúdos. Nós estamos com uma live anterior a essa, que é justamente falando sobre o que aconteceu em Copacabana e já iniciando uma análise sobre o Rio Grande do Sul, que se você não assistiu, deve assistir, e mais além de assistir, compartilhar. Porque está muito claro, né, o estabelecimento de um quadro de maldição. Maldição sobre a nação brasileira. Mas assista a live, tire as suas conclusões e compartilhe. Compartilhe. Precisamos muito do compartilhamento de vocês junto aos amigos, aos colegas, aos companheiros, ok? É extremamente importante, né? Pastor Rodrigo, estou aguardando o senhor aí dar aquela clicada para poder trazer o senhor de volta aqui, né, para estar conosco, né? Então, o pastor Rodrigo está lá em Zurique, né, Suíça, e ele tem sido o nosso colaborador desse esforço da leitura, né, dos livros apócrifos, né? Espero em Deus que tenhamos saúde e tempo para podermos ler com vocês aqui os cerca de 50 livros apócrifos em relação à literatura da Bíblia evangélica e pelo menos os 44 em relação à Bíblia católica, né? Então, nós vamos estar repassando os livros apócrifos junto com você e junto com a questão da Bíblia em cima disso, né? Eu tenho trabalhado, né, esse entendimento aqui e tivemos esse apoio e esse suporte, né, do pastor Rodrigo até aqui. Eu creio que ele deve estar com problema na conexão dele,
por isso que ele não entrou ainda, mas enquanto ele tem a dificuldade, nós vamos aqui avançar, né, para você entender um monte, tá certo, do que nós iremos hoje aqui falar a respeito do livro de Enoque. Né? Eu quero que você pegue aí o. Parece que ele já vai conseguir, que eu já ia ler, né? Parece que ele já conseguiu entrar aqui. Vamos ver se ele vai conseguir entrar para eu poder ajustar. Entrou. Já entrou, cortou o cabelo, gente. O negócio está sério. O cara cortou o cabelo, o cara fez a barba. Eu creio que daqui a pouquinho ele está caindo já de paraquedas no Resgate do Sul. Falar nisso, Rodrigo, preciso que você capitanie a frente de arrecadação aí na Europa, né? Hoje, com o Betete, nós já estabelecemos de cara, nós já estamos vendo como enviar a primeira carreta de água, né, para o sul, Eu queria que você conversasse com os pastores aí, né, da Europa, para poder, né, capitanear esse esforço, porque nós estamos querendo mandar água para lá, estamos querendo mandar alimentos e mandar roupa, né? E eu sei que daí você tem uma influência grande sobre um grupo grande de pastores aí na Europa e até nos Estados Unidos, e está na hora da galera se importar, porque, de fato, um pedaço nosso está sendo destruído. Inclusive, a live de hoje, né, você viu lá que eu botei a correlação em relação ao Rio Grande, ao Rio de Janeiro, né, e o anjo destruidor. Né? Então, vamos fazer a leitura, né, aí do livro de Enoque, vamos ir nessa direção. Eu já ia até pegar já em Apocalipse, para ler Apocalipse, mas já que você conseguiu entrar, nós já vamos começar daí. Inclusive, gente, você que é do Brasil, faça, né, a sua doação, né, junto ao canal do Betete, né, que aí no caso ficou fernandobetete@gmail.com, se não me falha a memória, né? Até se a Dani ou o Reginaldo, alguém puder atualizar aí, né, e verificar, mas acho que se não falha a memória é isso, a chave Pix é justamente o e-mail do Betete, é fernandobetete@gmail.com, se não me falha a memória, e aí você vai estar mandando a sua contribuição, né, direto para lá, se possível entre hoje e amanhã, para nós já movimentarmos essa primeira. A Maria está confirmando, é isso mesmo, Maria Rocha, é o fernandobetete@gmail.com. Né? Então, nós estamos direcionando, né? Obrigado aí, Maria Rocha. É isso aí, nós estamos direcionando os recursos para lá, para justamente movimentarmos, né? E isso, que bom, Maria. Muito obrigado, beijo, Maria Rocha. Muito obrigado aí por esse apoio, por esse suporte, né? E nós estamos querendo avançar nisso, gente, avançar. Então, deverá seguir a primeira carreta d'água, né, com nota fiscal, porque agora nós estamos enfrentando uma série de dificuldades para que as doações cheguem até, né, os nossos irmãos e irmãs gaúchas, ainda tem mais isso ainda agora para enfrentar. Né? Você imagina você receber meia dúzia de água de um com nota fiscal, meia dúzia de água de outro com nota fiscal, e no final reunir tudo isso dentro de uma carreta e mandar e apresentar na fronteira. Meu Deus! Jesus, só misericórdia. Mas isso é verdade mesmo, Tony? Não, só misericórdia, só misericórdia. Mas, enfim, nós vamos concentrar em valores, né, a água, e vamos concentrar em valores a questão de alimento. Então, a primeira carreta que vai seguir é de água, e nós queremos fazer uma segunda carreta de alimentos e uma terceira carreta ligada a roupas. Né? Então, o pessoal também, né, nós vamos estar direcionando roupa, porque sabemos que agora, a partir de maio, a temperatura já começa a cair no Rio Grande do Sul. Né? Inclusive, há momentos deles terem temperatura negativa. Né? Porém, eles ainda vão enfrentar as chuvas agora, quinta-feira, e nós temos uma ameaça em cima de Santa Catarina, Paraná e Centro-Oeste. Então, a hora agora é de muito jejum, de muita oração, de humilhação
em favor das nossas vidas, gente, porque o que já aconteceu com o Rio Grande e ainda vai acontecer vai impactar a vida de todos nós que moramos no Brasil e pelo menos 1,4 bilhões de pessoas que comem da mesa do que sai do Rio Grande do Sul, literalmente da sua terra ali, porque perdemos, né, a parte do rebanho, perdemos os suínos, os caprinos, os ovinos, o aviário, nós perdemos muita coisa, gente. Muita coisa, a contabilidade disso, só a misericórdia. Mas, enfim, nós estamos aqui para trabalhar e agora vamos falar de Enoque, pastor Rodrigo, direto de lá, e você que é europeu, faça contato, né, com o pastor Rodrigo, né, que inclusive já está com o canal dele, né, começando a movimentar aqui no YouTube, ele me participou isso, e lá no Instagram também. E aí você que é da Europa, se engaje, porque inclusive nós vamos estar juntos em solo europeu na primeira e segunda semana de outubro, com o pastor Rodrigo, se Deus quiser, em Zurique, Alemanha, e só Deus sabe aonde mais o homem vai me levar. Mas nós vamos caminhar aí, né, em solo europeu, tá certo, né? E ele, inclusive, é meu porta-voz, né, nos Estados Unidos. Nós estamos tentando firmar a agenda em solo americano na última semana de julho e na primeira semana de agosto. Então, você que é dos Estados Unidos, faça contato comigo ou com o Rodrigo a esse respeito, né? Porque chegou a hora de trabalhar, né, gente? Fizemos Camboriú, foi excelente. Fizemos Florianópolis, foi excelente. E estamos avançando agora, dia 18, para Brasília, que é o outro local, né, onde o Centro-Oeste já está cantada a pedra de que esse anjo destruidor ele está com apetite no Rio Grande do Sul, ele está com apetite no Paraná, Santa Catarina e Centro-Oeste, porque juntos eles alimentam 1,4 bilhões de pessoas no planeta. Tá bom? Então tá dado os recados. Né? Seja bem-vindo, meu amigo. Amém. Brigadão aí. Obrigado, doutor Alex, a todo o pessoal que está com a gente aí. A gente já está quase já superando os 400 aqui. Que bom. Eu fiz uma pré-chamada lá no meu Instagram, que é @Rodrigo de Oliveira CH, que é o descritivo daqui da Suíça, trazendo o pessoal aqui para o YouTube, né? E de fato, né? A gente lamenta muito com tudo que está acontecendo. A gente tem levantado oração, clamor aqui. E agora essa mobilização aí, dentro dessa orientação, nós vamos estar, com certeza, direcionando, canalizando aí nossas forças para contribuir diretamente aí com essa frente aí de ação social com o senhor, doutor Alex. Então, você falando sobre esses anjos aí, aqui me veio os olhos, mais uma vez, aqui o livro de Judas, no verso 14, onde ele vai profetizar, né? Profetizar esses anjos caídos, essas sentinelas, e a gente está aqui na página, no capítulo 12 de Enoque. No capítulo 12 de Enoque, onde aqui ele vai descrever, né, a forma que esses sentinelas que estavam tentando se esconder do Todo-Poderoso, que já foram sentenciados, a fim de que eles pudessem levar, Enoque pudesse clamar por eles, né? Mas a sentença já estava determinada, uns já foram presos, como nós falamos nas outras lives, né? E depois desse último 8 de abril, você vê como é que as coisas começaram a acontecer de uma forma devastadora aí nessa região, né? Aquela mancha preta, né? Que eles chamaram aquilo eu esqueci até o nome que dá científico, apareceu e da mesma forma que apareceu, desapareceu. Só que os efeitos agora a gente está vendo, né? Já antecipando aquilo que você estava Inclusive, comentando. hein, Rodrigo, nós temos a NASA com um cinturão identificado eletromagnético em volta do planeta e o Uhum. centro dessa anomalia eletromagnética, o olho, né, está sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Só para o pessoal poder entender. Inclusive, quinta-feira já está previsto, né, chuvas torrenciais
inclusive o vento ventania está vindo com força sobre Santa Catarina, e isso pode avançar pelo Paraná e pelo Centro-Oeste. Ok? Há pouco eu vi que o aeroporto de Porto Alegre já está Isso. fechado até 30 de maio. E o que me surpreendeu foi que me mandaram uma matéria que tinha passado por mim, que o atual governador, inclusive, né, Uhum. ele esteve lá em Davos em janeiro para justamente falar sobre os impactos das questões climáticas. Né? E eu fiquei bastante surpreso com a presença dele lá. Já sabia que duas outras autoridades brasileiras tinham estado, mas eu não sabia. Você sabia que ele teve aí em Davos? Não, não sabia. Eu não sabia. Mas eu vou olhar isso com mais carinho, né? Até para entender essa participação e a importância dessa Uhum. presença lá, e, na sequência, todos os acontecimentos que nós temos visto aqui. Inclusive, né, nós estamos enfrentando, né, uma dificuldade muito Uhum. grande de mobilização nas fronteiras do Rio Grande do Sul. Né? Então, isso está estranho também. Nós estamos querendo entender o que está acontecendo. De cara, eu pensei no fato deles estarem evitando a possibilidade dos saques que, de fato, infelizmente, Rodrigo, já começaram a acontecer em algumas cidades, e aí Uhum. os expoliadores, né, com um discurso de bondade, podem estar tentando, né, adentrar o território gaúcho. Né? Então, por eu ter sido policial, né, de pronto emprego da Força Aérea e trabalhado junto à inteligência, eu vi nessa diligência uma possibilidade, gente, de proteção, interrogação, até aqui, exclamação, e aí eu estou tentando entender melhor o que está acontecendo lá. Eu tenho algumas ligações, né, para não dizer algumas dezenas de ligações ali naquela região, com pessoas até Uhum. importantes ligadas ao sistema governamental. Então, nós estamos sondando para poder entender o que foi feito. Né? Porque quando eu vi o cinturão de isolamento, né, me deu a impressão de que eles estão tentando criar um fator de proteção para evitar uma possível invasão, entendeu, Rodrigo? Já que está tudo ali, infelizmente, né, destruído, e há verdadeiros tesouros debaixo da lama. Né? E muita Uhum. gente está se apresentando para ajudar, e a gente não sabe se é o efeito lá daquela invasão do Morro do Alemão. Tu lembra, no Rio de Janeiro, o Morro do Alemão? Lembro, Então, aquele Morro lembro. do Alemão, um monte de gente se apresentou para poder ajudar, e pós o ocorrido veio à tona o espólio, né, que havia no Alemão, e o porquê tanta gente queria ajudar a Uhum. tomada do Morro do Alemão, porque havia um espólio, né, milionário ali, e a coisa é complicada. Infelizmente, né, nós temos entre nós mercenários, né, pessoas que estão infiltradas pelo mal e que se oportunizam em situações de tragédia. É. Doutor Alex, você acha que assim, de uma forma generalizada, vai haver um impacto aí a nível de alimentação, escassez para o resto do Brasil? Sim, sim, porque se você lembrar, Rodrigo, quando eu estive com você, eu falei que ia haver fome. Lembra disso? Quando nós Lembro estivemos juntos aí, perfeitamente. né? E aí Uhum. até eu lembro que você me olhou de maneira meio cética, tipo, como? Como vai haver fome? Não é isso? Porque a terra tudo dá, né? E agora, a terra que foi lavada pela lama, pela água, né? Essa terra já não vai dar mais agora, entendeu, Rodrigo? Não vai Uhum. dar. Nós estamos falando aí daquelas áreas, até agora, de uma recuperação mínima de 10 anos, cara. 10 anos, você imagina, hein? 10 anos de recuperação. Só você vê Brumadinho e Mariana e o estrago que aquilo causou numa dimensão muito menor, porque, na Uhum. realidade, nós temos o trecho do rio. Né? Nesse caso, não. O trecho se alongou. Né? O trecho ele se alongou, né? E ele se alargou. Então, É. nós vimos propriedades inteiras debaixo d'água, né?
rebanhos inteiros debaixo d'água, então a coisa é muito grave. E não acabou, entendeu, Rodrigo? O problema é que não acabou. A previsão até agora, né, é que eles estão tendo uma trégua. No dia de hoje, essa trégua vai ser só, infelizmente, segunda, terça e quarta, e quinta-feira vem a segunda onda de choque, que é justamente a fúria das águas. Né? Fica muito claro ali que há uma potestade agindo, porque é de uma maneira furiosa. Eu vi as cenas, eu vi como os rios se comportaram, então ficou muito claro uma junção do céu para a terra, houve uma aliança de principados, e eles juntos saíram varrendo, né, e pegaram sacrifícios de vidas de animais, humanas e propriedades. Porque você, como eu, que é um sacerdote, você sabe que todo ritual ele tem que ter sacrifício. E sacrifício é comida, é sangue, né? É bens materiais. Né? O mundo espiritual é movido por essas moedas. Né? Então, a moeda é comida, animal, né? E humano. E bens. Né? Se ofertam bens. E foi o que aconteceu ali no Rio Grande, infelizmente, até aqui. Né? Nós tivemos uma oferta, né, compulsória, involuntária, por parte da população, né, mas que, de fato, o que tem acontecido até aqui não é normal, entendeu, Rodrigo? Não tem nada de normal ali, nada de normal. Nós vemos, né? Os sinais estão aí, só não acredita quem realmente não quer, como você mesmo diz, né? Sem noção, tem noção ou está sem noção. Não, e só para corroborar, né, graças a Deus, eles conseguiram salvar os presidiários, mas infelizmente não conseguiram salvar quem estava no hospital. 9 pessoas que estavam numa UTI morreram por falta de socorro, mas graças a Deus todos os presidiários foram retirados a tempo, Rodrigo. Deus é bom, né? Deus é bom, Deus é bom. Deus é muito bom. Então, nós estamos aqui, né, para dar glórias a Deus e tentar digerir tudo o que precisamos digerir para poder lidar com essa situação sem adoecer, né? Porque senão você adoece. Né? Gente, não passem raiva, passe chimarrão. Eu já postei hoje já um chimarrãozinho, tomando, passo café, igual o pastor então pimenta, Rodrigo. Né? Faça um tererê, né? Faça um tererê, mas não passe raiva, tá? Tome muito cuidado com isso. Né? Nós estamos sendo bombardeados com muitas informações que levam você ao nível de entristecimento. Né? Você se entristece com o que você está vendo, até porque você não consegue ver tudo, não consegue compreender tudo, e a nossa natureza humana é sempre de se inclinar, né, para a sensação mais rápida. E a sensação sempre mais rápida é a sensação da indignação. E quando a gente vai para essa sensação, se ela não é potencializada para ações como vamos mandar uma carreta d'água com nota fiscal, vamos mandar uma carreta de alimentos com nota fiscal, vamos mandar uma carreta, né, de roupas com nota fiscal, só a misericórdia de Deus. Então, nós vamos jogar nas 4 linhas. Então, é nota fiscal, a gente manda com nota fiscal. Né? A gente só entende que não é hora de botar dinheiro em lugar nenhum, por hora. Nós temos que ver, né, a formação que o próprio povo gaúcho vai dar, tipo aquela ponte que eles fizeram, que me parece foi uma das poucas que ficou de pé, entendeu, Rodrigo? Não sei se você viu isso, né? A ponte que os gaúchos fizeram agora, que inauguraram, acho que tem 3 ou 4 meses, ela resistiu à fúria das águas. Olha só, a ponte que o povo fez. E as outras, né? A água foi lá e levou tudo. Levou tudo. Levou as estradas, levaram as pontes. Então, eu creio que algo extraordinário, sobrenatural, Deus vai fazer naquela região, né, a partir de junho, sabendo que eles vão ter apenas 90 dias, tá, Rodrigo? Junho, julho e agosto. Porque setembro do ano passado, não sei se você se lembra, né,
Foi uma tragédia. Setembro promete de novo. Então, observe que é uma zona de guerra. Né? É, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Centro-Oeste viraram zona de guerra no guerra, mundo espiritual. Então, eu tenho literalmente. tentado botar na cabeça da galera, e você me testemunha, o ato de humilhação. Mas é difícil, hein, brother? Difícil, difícil. Tá difícil botar isso na cabeça da galera. Né? Mas quando faltar, né, o pão nosso de cada dia, quando faltar a água nossa de cada dia, quando faltar a energia, quando vier a falta e a carestia, provavelmente vão lembrar do velhinho. Né? Porém, aí o problema já vai estar maior, Maior. bem maior. Né? É só a É, gente lembrar o período de Ezequiel e Jeremias, né? Oséias, Abacuque, é isso? Zacarias, Malaquias, Joel. Tá? Só olhar aquela rapaziada, a gente vê que o negócio está sério ali. Mas há muita resistência, Rodrigo, das pessoas entenderem a gravidade do que nós estamos enfrentando. Né? Mas vamos nós, vamos entrar aí, já bom, tem um grupo legal aí, já passamos de 100 já. pessoas, né? Já passamos de 100, né? Passamos de 100, Já então estamos Deus é chegando a bom. 1000. Já Ah, você vê, passamos de 100. Então vamos lá, precisamos de vocês, tá, gente? Preciso que você assine o clube do assinante aqui para justamente é, aumentar a entrega aqui do canal, gente. Com R$19,99 você nos ajuda a chegar na Suíça, é isso aí. literalmente. Né? A É gente verdade. tem o canal andando, andando através de você, tá bom? Meu amigo Altair, ó, assinante do clube. Vamos lá? Vamos Batalha entrar então? espiritual. Nós estamos no É isso capítulo mesmo. 14, é isso? Nós estamos no capítulo 14 ou 12? Acho que foi o 12, não foi? A Foi minha 12. memória estava 12. É isso mesmo. Aqui nós vamos falar agora, nesse capítulo 12, sobre como é que foi, como é que Enoque ele se envolveu, né? Descreve aí a apresentação dessas sentinelas, né? Enquanto ele orava, eles deram a mensagem para ele transmitir. Aí a gente vê aí que entre os céus e a terra, a luz e as trevas que se alastrou na terra, Enoque ele era o profeta ali naquele tempo, né? Foi o primeiro profeta instituído por Deus nessa terra. E lá em Judas fala muito bem sobre isso, né? No versículo 14, este foi o que também profetizou Enoque, o sétimo de Adão. E aí nós vemos. Então, contudo, ele não revela aos fugitivos aquilo que estava descrito por ordem de Deus. Veja bem, meu Deus. Então vamos lá. Eu vou estar lendo aqui no momento que o senhor quiser fazer uma intervenção, dá o sinal. Enoque encontra as sentinelas e os foragidos. Então Enoque desapareceu e nenhum. Isso aqui é interessante, ó. Como é que Deus guardou ele? E então Enoque desapareceu e nenhum dos seus filhos e nenhum dos filhos dos homens soube onde ele estava escondido, onde ele estava ou o que tinha acontecido com ele. Ninguém sabia, a não ser o próprio que escondeu ele, que foi Deus. E todas as suas obras estavam com os santos e com as sentinelas em seus dias. E eu, Enoque, estava bendizendo ao poderoso Senhor e Rei da eternidade, e eis que a sentinela me chamaram, Enoque, o escriba, e me disseram: Enoque, escriba da retidão, vai e declara às sentinelas dos céus que deixaram o alto céus, o sagrado lugar eterno, e se corromperam com as mulheres e fizeram como os filhos da terra fazem, e tomaram para si esposas, e se tornaram completamente corruptos na terra. Não terão na terra paz, nem perdão de pecados, pois não se rejubilaram em seus filhos. Verão o assassinato dos seus queridos
e pela destruição de seus filhos lamentarão e farão súplicas para sempre, mas não terão nem misericórdia nem paz. E Enoque foi e disse a Azazel, que nesse caso, quem está acompanhando a nossa jornada aqui, sabe que foi um dos principais, dos líderes, né, desses anjos caídos. Não tereis paz. Essa foi a mensagem explícita dos céus, do Senhor da eternidade, a esse anjo que se rebelou contra a santidade. Uma severa sentença foi promulgada contra vós para colocar-vos aprisionado. E não tereis nem descanso nem misericórdia, nem vos serão concedidos pedidos por causa dos erros que ensinastes e por causa de todas as obras de blasfêmia, erro e pecado que mostrastes aos filhos dos homens. Então eu fui e falei a todos eles juntos, e todos se amedrontaram e foram tomados pelo medo e tremor. E me suplicaram que pedisse uma petição por eles para que pudessem receber perdão e levar sua petição para o Senhor dos céus. Pois não eram capazes, daquele momento em diante, de falar, e não erguiam os olhos aos céus de vergonha por seus pecados, pelos quais tinham sido condenados. Então eu escrevi a sua petição e a súplica com respeito a seus espíritos e seus feitos individualmente, e com respeito a seus pedidos, para que pudessem obter a absolvição e clemência. E eu fui e sentei junto às águas de Dan, e em Dan, o sudoeste de Hermon, e ali tua petição eu li, até que adormeci. Meu Deus. E eis que um sonho veio a mim, e visões me apareceram, e eu tive uma visão de ira, que eu falasse aos filhos dos céus e os repreendesse. E eu acordei e fui a eles. E estavam todos sentados, reunidos, chorando. Em Ubel-Siael, que está entre o Líbano e Senir, com suas faces cobertas. E eu contei diante dele todas as visões que eu tive enquanto adormecido. E eu comecei a falar essas palavras para repreender as sentinelas dos céus. Bom, aqui ele narra, né, simplesmente para nós, mas para aqueles que estavam nesse momento ali, é uma fase de muita tensão, aflição, desespero, porque eles estavam já pré-julgados, destinados à condenação eterna. E não havia nada que pudesse fazer. Nem mesmo Enoque, né, que tinha essa intimidade de se conectar com a santidade, pôde fazer alguma coisa relacionada àquilo que estava acontecendo lá na Terra. Então, veja bem, diante de tudo que a gente viu aqui, nós percebemos que há um julgamento que já está delineado, né? Eles deveriam ser aprisionados aonde? Na Terra. A prisão desses anjos foi aprisionados na Terra. Na segunda, se não me engano, ou terceira, nós falamos geograficamente sobre esse, então, que vocês quiserem entender um pouquinho, vai lá, né? Volta lá na segunda lida aqui, vocês vão ver geograficamente. A gente tem que tomar cuidado em estar falando isso aqui para não ter, né, nenhum corte aí, tá bom? Então é só ir lá que já tá feito. E aqui também acabei de falar uma ligação geográfica aqui, né, do local onde era um ponto de encontro deles ali no Monte Hermon, que é um monte muito conhecido também na linguagem evangélica, cristã. E aqui a gente vai vendo agora, na descrição desse livro, que é uma censura por parte dos céus a esses anjos rebeldes. Então vamos lá, a gente já sabe que a prisão deles é na terra.
E se a prisão deles é na terra, o que eles vão fazer com a terra que foi criada pelo próprio Deus? Ele vai tentar de todas as formas, né, profanar, destruir e fazer tudo aquilo que eles puderem para trazer um caos e desordem sobre a terra. Isso pode significar o quê? Isso pode significar uma tentativa de estabelecer um reinado deles aqui na terra, né, numa predição de estabelecer um exército contra o exército da luz, que esse foi a intenção deles inicialmente. Se vocês forem olhar em Gênesis 3, vocês vão ver como foi feito esse motim, está bem claro. É uma parte do livro de Enoque que está ali. Então vamos lá. Nós percebemos também aqui algo muito interessante, que é quando Enoque entra em mais detalhes como com a visão dele. E a visão de Enoque era sobre o quê? Sobre uma ira, né? Uma ira muito grande da parte de Deus. Então, eu vou entrar aqui já no capítulo 14, para a gente entender sobre essa censura do livro de Enoque. Agora nós vamos entrar numa parte que é mais complexa, né, e devastadora aí, gente. Rodrigo, antes de você entrar nele, né, eu queria compartilhar com você e com os que estão aqui conosco, né, os cento e pouco que estão aí com a gente. Olha só, nós temos aí Daniel 7, capítulo 7 de Daniel, né, capítulo 8 de Daniel, né, capítulo 9 de Daniel, ok? Nós temos agora o capítulo 10 de Daniel, o capítulo 11 de Daniel e, por final, né, o capítulo 12 de Daniel. Tá certo, gente? Então, né, dentro dessa linha de estudo nossa, esses capítulos corroboram, né, essa colocação do pastor Rodrigo até aqui, associados ainda com Apocalipse 4, Apocalipse 5, Apocalipse 6, Apocalipse 7, Apocalipse 8, 9, né, e Apocalipse 10, 11 e Apocalipse 12, 13, tá certo? Então, do 4 ao 13 de Apocalipse, né? E no caso de Daniel, nós começamos no capítulo, acho que foi no 7, no 8, não foi isso? No No 8? 7, No 8, 7, 7. 8, De 9, 7 ao 12, ó, de 7 a 7 ao 12 12 de Daniel, tá certo, né? E do 4 até o 13 de de Apocalipse, né? Nós vamos ver ali a presença agora de seres tremendos, e o que cada um desses seres eles vão fazer ao planeta. E lá em Daniel se fala dos ventos que já aparecem no livro de Apocalipse. Mas eu vou deixar isso para o viradão que nós vamos fazer. Você que tem interesse de participar do viradão, ele vai acontecer ainda nesse mês de maio, provavelmente após o meu retorno de Brasília. Vou estar alinhando com o pastor Rodrigo, né, essa semana, o dia, porque nós vamos ter 3 horas de um viradão para quem de fato quer entender mais. Né? Se você quer entender mais, você passa o zap por 21 995 31 34 49, zap 21 995 31 34 49, zap 21 995 31 34 49. A senha vai ser viradão. Então, esse viradão, ele já vai pegar essa parte, né, que eu coloquei aí, que aí nós vamos alinhar tudo isso, junto também com o livro de Provérbios. Nós vamos pegar o livro de Provérbios também para dentro desse viradão, porque ele dá conta das estratégias, ok, que são necessárias para poder lidar dentro desse ambiente de hostilidade máxima.
Nós estamos falando um ambiente hostil e nós estamos falando de seres celestiais que vão ser os responsáveis por isso e o quanto nós precisamos ter entendimento para não Uhum. estarmos na rota dos acontecimentos. Então, nós vamos estar abordando no Viradão justamente isso. Se quiser até anotar, Rodrigo, vai ser a rota dos acontecimentos. Então, esse Viradão vai ser em cima da rota dos acontecimentos, aonde nós vamos estar juntos, eu e o pastor Rodrigo, né, traçando a linha, né, inclusive geopolítica, econômica, de todos esses acontecimentos. Né? Então, você que tem interesse de vir para o Viradão, venha, né? Venha estar com a gente. Vai ser um prazer imenso você participar desse estudo. Eu vou ver até com o Rodrigo se a gente consegue fazer isso pela plataforma Zoom, né? Para que as pessoas que se inscreverem com a gente no Viradão possam fazer perguntas ao vivo, aparecer. Nós vamos ver E é melhor como ainda, né? viabilizar isso da melhor maneira, tá, gente? Em cima disso. Mas eu creio que o Viradão vai ser algo extraordinário, sobretudo na minha vida já vai ser, porque nós vamos estar transbordando juntos um conhecimento que não tem sido colocado diante da opinião pública. A grande verdade é isso. Nós temos denunciado aqui, tanto eu quanto o pastor Rodrigo, a falta de não só a empatia, mas principalmente de compromisso em trazer para a população a verdade. E vocês Uhum. entenderem o que nós estamos enfrentando e que vamos enfrentar. Quem está me acompanhando não está, né, em momento algum, assustado, pode estar mais crédulo agora o que eu digo, né, porque eu avisei que nós tínhamos uma anomalia, que ia ter problema e que os problemas iam ser graves e que nós teríamos fomes, no plural. E para ver fomes no plural, você tem que o quê? Você tem que ir para Jeremias 18 e ir para a casa do oleiro e tem que quebrar o quê, Rodrigo? Tudo. Tem que quebrar. Eu me lembro Tudo. quando eu falei isso lá em Zurique, o Rodrigo olhou assim para mim, tipo, né? Esse cara comeu alguma coisa estragada. O queijo não tá bom na mesa, ele olhou a pimenta que eu já tinha comido, né? Mas eu creio que de lá para cá, né, já vai fazer um ano, eu acho que o Rodrigo ele ora para Deus e pensa em mim antes de dormir, porque as coisas estão acontecendo da maneira como a gente desenhou. Né? Então é muito sério, tudo que está em andamento, gente, tudo que está em curso. E você precisa sair do ostracismo, você tem que sair da meninice, você tem que sair da questão da cobertura, tipo, né? Não quero saber de nada. Essa é a galera que está tendo mais problemas. Né? Porque você imagina, se alguém sabia que vinha aquele bendito volume de água, tinha que ter feito o que, Rodrigo? Correr. Né? Claro. Se alguém está sabendo que agora vem mais volume de água, tinha que fazer o quê? Correr mais. Tinha que correr mais. Hoje, inclusive, eu já falei com uma pessoa lá da região, eu falei, você orienta o pessoal, vocês têm que praticar um êxodo, vocês têm que verificar agora, né, no mapa climático, aonde está desenhada a situação. E se você olhar, né, ela está vindo na direção lá de cima para baixo, porque está vindo na direção, inclusive, da Lagoa dos Patos, Rodrigo, que só tem um canal de vazão. Aí precisa ser gênio ou precisamos da unção de José para entender que se a Lagoa dos Patos não tiver vazão, aumenta o fator de inundação e as cidades que não forem inundadas começam a ser inundadas como Pelotas. Só misericórdia, cara. E aí eu fico pensando a unção de Deus na minha vida, né? É a unção de José, porque eu bato o olho, eu estou vendo o que vai acontecer. A informação chega até mim. Os caras me disseram, Alex, ó, o vento se bater ali naquele canal, ele cria um impedimento das águas saírem. Rodrigo, tem noção do que é isso? Aí me mandaram imagens lá, né, da parte das cataratas de Iguaçu, que eu ia visitar com a pastora Carla agora, estava pensando em visitar, como nós íamos voltar a Gramado e Canela, eu hoje era para estar em Gramado e Canela,
por causa do aniversário do genro e da filha, e aí a pastora Carla Giovana, tenente, ó, não vamos não, vamos não. E eu fiquei brabo, que eu sou Ó, cara brabo, eu sou igual a você, eu sou cara brabo. Eu, vamos não, vamos não. Eu falei, cara, vamos não, mulher, deixe de ser desanimado, nós já estamos aqui em Florianópolis, é só, né, mais 8 horas e nós estamos ó, em Gramado e Canela. Sabe o que aconteceu com todas as estradas e pontes, Rodrigo? Foram para debaixo d'água. ouro. Só misericórdia. E aí a pastora Carla Giovana de novo salvou a minha vida e a vida da família. Mais Foi, né? uma, hein? Mais uma. E tinha ouvido um monte, eu reclamando um monte com ela, né? Você, né? Poxa, que chatura, vamos para lá, que não sei o quê, tá, vai estar gostoso, vai estar frio. Meu Deus, olha só. Você chegou E a a fazer uma outra era live as próxima ali, não cataratas. foi? Eu estava querendo ir para as cataratas agora. Aí sabe o que chegou hoje para mim? 5,5 a mais a vazão de águas. Meu Deus. 5,5 vezes, Rodrigo. Tá algo assim surreal. Surreal. Ok? Então você imagina que Deus está usando, né? A Cris, que está usando a Carla Giovana e que está usando um monte de irmãozinho e irmãzinha aí para tentar proteger os sem noção. E eu já sou o primeiro sem noção da história em cima disso, porque, né, a gente acaba se precipitando em algumas ações e Deus está usando as mulheres, e eu quero muito que até dar voz às mulheres do Sul para saber o que elas estavam dizendo para os seus homens nos últimos 15, 20 dias. Está arriscado a gente ter muitas delas, Rodrigo, avisando de que alguma coisa já estava por acontecer, porque eu tenho recebido muita gente com muitos sonhos, inclusive de tsunami, Rodrigo, É inclusive mesmo. de tsunami. Ok? É muito sonho. É muita gente sonhando, né? Com tsunami, com tudo isso aí. Mas vamos nós aí para o capítulo 14, então. É complicado, hein? Aí a gente vê um cenário de batalha espiritual e de uma maneira bem literal aí, de a forma que eles mesmos sabem fazer, não é? Muito bom. Você quer pegar ali Apocalipse, então? Não, vamos entrar no 14. Não, isso eu vou deixar para o Viradão. Vou deixar para o Viradão. Tá. Então vamos lá, capítulo 14. Este livro é a palavra de retidão e de repreensão para as sentinelas, que são da eternidade, segundo o santo e magnífico que ordenou naquela visão. Eu vi enquanto adormecido, palavra de Enoque, que o que agora direi, com a língua de carne e com o meu fôlego, que o Altíssimo deu aos homens na boca, para que possam falar com ela e entender com o coração, assim como ele criou e deu ao homem o poder de entender a palavra da sabedoria. Ele também me criou e deu-me poder de repreender as sentinelas, os filhos dos céus. Eu escrevi vossa petição, mas em minha visão assim apareceu, que vossa petição não vos seria concedida por todos os dias da eternidade, e julgamento foi determinado contra vós, e não tereis paz. Uma palavra muito forte e severa contra eles, hein? E de agora em diante não subireis aos céus por toda a eternidade. E foi decretado que sereis aprisionados na terra por todos os dias da eternidade. E antes disso deverão ver a destruição de seus queridos filhos, e não sereis capazes de desfrutá-los, mas eles cairão diante de vós pela espada. E vossa petição em favor deles não será concedida, ou em favor de vós mesmos. E enquanto vós chorais e suplicais, não falais uma só palavra do documento que escrevi. E a visão me foi mostrada desta maneira: vede, na visão, nuvens me chamavam e uma névoa me chamava.
e a trajetória das estrelas e o clarão dos relâmpagos me apressaram e me guiaram. E na visão vemos ventos e que me fizeram voar e me apressaram e elevaram-me no céu. E eu continuei até que me aproximei de uma parede construída com pedras de gelo, e uma língua de fogo a cercava. E ela começou a amedrontar-me, e eu avancei através das línguas de fogo e me aproximei de uma grande casa, construída com pedras de gelo, e as paredes da casa eram como um mosaico de pedras de gelo, e seu piso era neve. Seu teto era como um caminho das estrelas e clarões de relâmpagos, e entre eles estavam querubins de fogo, e seu céu era como água. E havia um fogo queimando em volta de sua parede, e sua porta ardia com fogo. E eu entrei naquela casa, e estava quente como fogo e fria como gelo, e não havia prazer nem vida naquela casa. Medo me envolveu e tremor me sobreveio. E enquanto eu tremia e estremecia, caí sobre mim, sobre a minha face. E vi na visão outra casa que era maior do que a anterior, e todas as suas portas estavam abertas diante de mim. E era construída de uma língua de fogo. E em tudo ela se destacava, de tal maneira em glória, esplendor e tamanho, que eu não sou capaz de vos escrever sua glória e o tamanho. E seu piso era de fogo, e acima estavam relâmpagos, e o caminho das estrelas, e seu teto também era um fogo ardente. E eu olhei e vi nela um imponente trono, e sua aparência era como gelo, e em sua volta como o sol brilhante. E o som de querubins, e de sob o imponente trono fluía torrentes de fogo, de tal maneira que era impossível olhar para ele. E ele, que é grande em glória, assentou-se nele. Suas vestes resplandeciam mais que o sol, e eram mais brancas que qualquer neve. Nenhum anjo podia entrar, e a aparição da face dele, que é honrado e louvado, nenhuma criatura de carne podia olhar para ele. O mar de fogo ardia em volta dele, e um grande fogo estava diante dele, e nenhum dos que estavam ao seu redor aproximou-se dele. 10.000 vezes, 10.000 estavam em pé diante dele, mas ele não precisava de nenhum santo conselho. E os santos que estavam Hein, Rodrigo? aproximados. Você só consegue Sim, dar uma paradinha aí? Por quê? Você falou de Antártida, você falou de Sol e você falou, né, sobre as águas debaixo do trono de Deus. Né? sim, E aí eu deixei você correr para ver em que momento ele iria parar, como eu vi que ele não vai parar, né? Então já chamar o pessoal a atenção para a Antártida, fiquem de olho na Antártida, fiquem de olho no Sol, tá? No Sol, tá? Porque nós vamos ter, né, esses dois ambientes se posicionando dentro do cenário. Você vê, né, que se fala de uma morada justamente na questão da Antártida, e nós estamos aí, né, para algumas questões serem reveladas para a opinião pública daqui a pouquinho, entendeu, Rodrigo? Sobre essa questão da Antártida. Né? Eu estava dando uma olhada aqui também, né, em Daniel, né, e ele fala sobre seres que habitam na condição intraterrestre. Intraterrestre. E é interessante que quando você tem a movimentação que está acontecendo em Apocalipse, a gente vai ver no Viradão, né? Esses seres eles vão estar
se apresentando no livro de Ageu. Tu bota aí Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2, para a gente poder ver, está lá em Ageu, capítulo 2, né? A gente vai ver essa situação também dos intraterrestres. Então você vê que há cenários, né, do que seria, né, a casa de inverno de Davi, ou bota aí, a casa de inverno de Davi, para a gente dar uma levantada, é a casa de verão. Lembra da casa de verão que foi feita, né? E que Salomão, inclusive, né, mobiliou com ouro, lembra disso? Né, com o cedro do Líbano. Né? Então, a casa de inverno e a casa de verão do rei. Então, eu creio que ali a gente vai ter uma leitura, né, bastante interessante dentro desse processo. Você entendeu? Mas vamos lá, então. Fala aí a continuidade, ou se você quer comentar algo aí a esse respeito, mas eu chamei a atenção disso, né, para a gente não perder essa questão da Antártida, essa questão do Sol, essa questão dos intraterrestres e da casa de verão e de inverno do rei. Uhum. Não, é justamente sobre esse gelo, esse fogo, essa água, essas torrentes, e essa identificação toda aí, se teria já a ver com esse sinal que a gente está vendo aí dessa abertura de Antártida para o mundo, né? Tendo em vista que é expressamente proibido passar daquela barreira para adiante, Sim, né? Aquilo é super bem total, guardado. total. Muito bem. Então, já que está aguardando aí para o nosso viradão, tem muita coisa boa para vir pela frente aí. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Eu vou ler um pouco mais devagar, então, para você ter um tempo de dar uma travada aí. Ok? E vamos lá. E os santos que estavam aproximou-se dele e não podiam nem e não partiam nem de noite e nem de dia, e não se afastavam dele. E até então eu tinha minha face coberta, enquanto tremia. E o Senhor chamou-me com a sua própria boca e me disse: Vem aqui, Enoque, para a minha santa palavra. E ele ergueu-me e me trouxe próximo da porta, e eu olhei com o meu rosto abaixado. E ele me respondeu e me disse com a sua voz: Escuta, não tema, Enoque, tu que és um homem justo e escriba de retidão, vem aqui e escuta minha voz. E vai dizer para as sentinelas dos céus, que mandaram a ti para interceder a seu favor. Deveis interceder em favor dos homens, e não os homens em favor de vocês. Olha o inverso, né? Você lembra que o apóstolo Paulo diz que os anjos são nossos conservos, né? Eles Exato, existiriam justamente para nos ajudar e não o contrário. Né? Você vê que aí fica bem claro isso, e provavelmente Paulo teve acesso a esse texto, né? Com certeza. sem dúvida. Então vamos lá. Porque deixastes os altos, sagrados e eternos céus, e deitaram com mulheres, e se tornaram impuros com as filhas dos homens, e tomaram para si esposas, e fizeram como os filhos da terra, e deram à luz a filhos gigantes, e vós éreis espirituais, santos, vivendo uma vida eterna, mas vos tornastes impuros com as mulheres, e deram à luz a filhos pelo sangue da carne, e cobiçaram o sangue dos homens, e produziram carne e sangue, como eles fazem, e morrem e são destruídos. Por essa razão, eu dei aos homens esposas para que possam fecundá-las e que filhos possam nascer delas, para que obras possam ser feitas na terra. Mas vós, primeiramente, éreis espirituais, vivendo uma vida eterna, imortal,
por todas as gerações do mundo. E por essa razão eu não designei esposa para vocês, por causa da moradas espirituais nos céus. E agora os gigantes foram nascidos de corpo e carne, e serão chamados espíritos malignos sobre a terra, e sobre a terra será a sua habitação. E espíritos malignos originaram-se de sua carne, porque nos céus foram criados das santas sentinelas, foi sua origem e a primeira criação. Então, Espírito Rodrigo, olha maligno só, dá uma paradinha aí, né? Vai, quer completar? Vai, é diga. espírito maligno sobre a terra, e espírito dos malignos são chamados. É dizer da onde surgiu essas anomalias que se apresentam como hospedeiros, né, nas pessoas, está vendo? A origem desses hospedeiros é essa aí. Então, eles são, né, agora esses desencarnados, ok? Dessa fusão, olha só, hein? Dessa fusão, e eles agora fazem a ocupação territorial e também nos clãs familiares, tá certo? Então, o que está acontecendo, né, no Rio Grande do Sul, nós temos aí duas forças agindo, né? Inclusive, eu respondi a uma pessoa, né, falando primeiro de uma entidade, né, que ela é a responsável pelas tempestades, né, que é a Yansan, e nós temos agora Oxóssi, na questão das florestas. Né? Isso você atualizando a nível de Brasil, na questão dos Exus. Os mesmos que se apresentaram no Rio de Janeiro para praticarem, né, sexo explícito diante de 1,6 milhões de pessoas. O que 1 mais 6 em Cabala, Rodrigo, dá 7. Né? Que é o mundo material e o mundo espiritual ali se apresentando, né? Dentro do processo. Eu achei muito interessante quando eles noticiaram 1,6 milhões, porque poderiam ter falado 1,5, 1,4, 1,8, um ponto, né? Um monte de coisa, né? Mas eles usaram justamente 1,6. E quando eles usaram 1,6, isso em Cabala é 7. O que não caracteriza totalmente todo o É, processo invocatório, né? E o comportamento dos ditos rapazes ali, né? Você observa claramente que eles não estavam num estado de normalidade no contato com o corpo da velha e o corpo da nova. Então, houve ali um processo de iniciação, né, da nova a partir da velha. O que a velha sentia foi dado para a nova, e a nova, quando sentiu, né, ela chegou a explodir o seu orgasmo publicamente. Inclusive, quer dizer, essa tomada, né, é todo um processo de tomada. Foi muito forte, é uma cena muito forte. E nós temos que lembrar que antes de tudo isso acontecer, a velha teve o contato com um, né, que inclusive beijou ela a boca. Né, e houve todo aquele mover, inclusive a estimulação da genitália da velha. Isso aconteceu também dentro do ritual. Então a velha, né, ela estabeleceu o contato com esse ser híbrido, né, um ser híbrido, ok? Que é justamente Lilith, com a personificação da serpente. É muito interessante esse é, processo, né? E na sequência você tem a nova sendo iniciada ao lado da velha, tá certo? Agora Eva sendo iniciada, ok? Passando por processo iniciático na juventude, como processo de passagem, ok? E para o delírio de todos aqueles que ofertaram dinheiro
tempo e as suas almas naquele momento. Ok? É muito interessante ali. O ritual assim é riquíssimo. Inclusive no viradão, né? A gente vai estar abordando isso com mais propriedade. Nós vamos estar Com certeza. aprofundando tudo isso no viradão. Tu bota aí para a gente falar dessa situação do dia 4 de maio, né? E a correlação disso a nível desse momento que antecede o quesito fomes, guerras e pestes do planeta, e pegando o gancho, como você bem colocou, do que já Uhum. aconteceu no dia 8 de 9 de abril, De barra abril. 18 de novembro, barra 31 de outubro de 2023. Né? Se você lembrar, essa parada retrocede. Né? A gente tem o 31 de outubro, a gente tem o 18 de novembro, porque essa turnê justamente começa em Londres, ok? Que foi justamente o palco, no dia 18 de novembro, do maior encontro de ocultismo planetário de todos os tempos, Rodrigo. Foi a maior concentração de todos os tempos para justamente fazer processos iniciáticos de novos praticantes agora e trocas de experiência. Né? Coincidência ou não, essa turnê começa em Londres, lá naquela bendita arena que leva o nome de Jano, né? De Jano, e ela termina justamente numa outra arena de berço esplêndido ao som do mar e a luz, na iniciação, né, de uma jovem ao mar de Copacabana. Então, junto ao mar, nós tivemos, né, esse processo ali fechando, né, e isso a gente vai abordar com muita profundidade, tá, gente? No Viradão, você não pode ficar de fora disso, você vai entender um monte de todo esse plano de guerra espiritual e principalmente os impactos disso, já que nós temos aí dinheiro, nós temos sexo, temos comida, temos bebida, temos sangue, nós temos todos os elementos, né, do ritual. Tá? Então, vale a pena até você olhar aqui no YouTube, né, eu e o pastor Rodrigo fazendo o exorcismo, né, na casa do pastor Rodrigo, fazendo uso de canto greco-oriano e vela, Rapaz, para aquilo ali foi justamente terrível. afastar algo que estava querendo, né, tomar conta do ambiente. Né? Está aqui Meu, registrado esse exorcismo aí, o negócio é sério, o negócio é sério, e acontece da onde a gente menos espera, da onde a gente menos espera, as coisas emergem ali, e até quando nós fomos fazer aquilo brincando, depois eu me dei conta que o negócio era bem mais sério, mas aí eu não tive tempo de conversar com o Rodrigo sobre, mas está registrado aqui no YouTube, né? Nós dois fazendo justamente uma ação de exorcismo junto. É muito interessante, ficou muito interessante. Porque parecia brincadeira, era mais sério e a gente nem sabia que estava fazendo algo tão sério, né, naquele verdade. momento ali de descontração, né, que a gente estava tendo. Mas você vê que Deus ele é incrível e faz coisas extraordinárias, mesmo no nosso nível de incompreensão. De incompreensão. Né? Mas vamos lá, meu amigo. Avança mais um pouquinho aí, que nós ainda temos aqui. Se você tiver, você tem mais 10 minutinhos aí para a gente avançar? Eu sei Tem, que aí já é tarde, né? Lá, gente, já é 22 horas em Zurique, tá já. certo? Já é 22 horas, né? Para nós Estamos aqui está 5 horas na frente. confortável, que é às 17 Uhum. horas, o pastor Rodrigo já trabalhou o dia inteiro e já é às 22 horas lá. E é isso, eu só fazer uma menção do texto de Judas aqui, Judas, no versículo 14 aqui, ó, vai contrastar com aquilo que a gente está vendo nesse final de semana, do que o senhor acabou de dizer. Livro de Judas, Epístola de Judas 14, versículo 14. Quanto a estes, foi também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram,
e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Verso 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor, o nosso Senhor. Glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Ok. Anota aí, né, para o Viradão, a gente pegar o livro de Amós, né, para a gente entrar com ele. Eu só vou dar aqui uma azeitona para a galera, meter uma cereja aí, e o bolo a gente vai ver depois, a empada. Aqui, ó. Amós 3, 14, Rodrigo, e 15. Pois no dia em que eu puni as transgressões de Israel, também castigarei os altares de Betel, casa do pão, tá, gente? E as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Versículo 15. E ferirei a casa de inverno, juntamente com a casa de verão. As casas de marfim perecerão e as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Isso aqui fala das famílias, né? Essa gestão aí, né, Reginaldo, né, que gosta das famílias, tá aí, ó, as famílias aí. As 13 famílias, né? São 13, não é isso, Reginaldo? São as 13 famílias? As 13 famílias aí, ó. E as grandes casas terão fim, diz o Senhor. Então você vê que começa pela casa de inverno, Antártida, passa pela casa de verão, Rodrigo, o Sol, e chega às casas de marfim, né? Inclusive, né, nesse texto, né, ele fala também de uma coisa muito interessante, que lá no capítulo 9, já que eu peguei, né, vamos botar o chantilly aí da parada para a galera ver. Olha o 9, capítulo 9 de Amós. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o capitel, estremeça os umbrais e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Aqui, ok? Tempestade agora de meteoros, tá, Rodrigo? Aqui. Eu matarei a espada, a guerra, até o último deles, e nenhum deles conseguirá fugir. Nenhum deles escapará. Agora preste atenção. Ainda que cave até o inferno, Bucas. Olha só, Suíça. Né? A galera aí lá nos Estados Unidos.
a minha mão os tirará dali. Se subir ao céu, amigo Musk, a revolução e a ocupação de Marte e a viagem para as estrelas, ok? Dali os farei descer, meu Deus. Então, nós estamos falando aí, inclusive, das viagens interestelares, gente. Isso também a gente vai estar abordando, né, se Deus quiser, no Viradão. Você não pode ficar fora, gente, desse Viradão. Eu, se Deus me permitir, eu quero estar no Viradão. Já dei a dica aí, pastor Rodrigo, aí, dos textos que nós vamos usar. Se por acaso, né, algo me acontecer, o Rodrigo toca daí, né? Ele já está com a informação do que tem que tocar aí nesse bendito Viradão. Mas espero em Deus, podemos estar aí com vocês. Eu vou alinhar com ele a data direitinho, o horário, né? As inscrições, para você estar com a gente nesse Viradão. Não fique de fora. Tenho certeza que vai abrir um monte o seu entendimento, além do que nós temos praticado aqui. Você quer fazer algum comentário a mais, meu amigo? Rodrigo, você está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo, não. E agora? Sim. Então, nós estamos aqui no capítulo 15, o verso 9, onde ele fala sobre a sentença e a origem, né, e designação deles. Deus falando sobre eles, a sentença que ele trouxe sobre esses anjos caídos. Então, e agora os gigantes foram nascidos de corpo e carne, serão chamados espíritos malignos sobre a terra, e sobre a terra será sua habitação. E espíritos malignos originaram-se de sua carne, porque nos céus foram criados. Das santas sentinelas foi sua origem em primeira criação. Espírito maligno serão sobre a terra, e espíritos malignos serão chamados. E os espíritos dos gigantes fazem iniquidade, são corruptos, atacam, lutam e causam destruição sobre a terra e causam sofrimento. Olha aí, tudo que você está falando. E não come nem bebe e não são vistos. Será que tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo? E esses espíritos se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres, porque eles se originaram deles durante os dias de matança e destruição, e a morte dos gigantes, sempre que os espíritos saírem de seus corpos, sua carne será destruída antes do julgamento. Assim serão destruídos até que o dia da grande consumação seja cumprido no grande período sobre a sentinela e os ímpios. E agora as sentinelas que te enviaram para interceder a seu favor, que estavam primeiramente nos céus, éreis nos céus, mas seus segredos ainda não tinham sido revelados a vós, e conheceis um segredo sem importância. E este fizestes conhecido às mulheres na dureza do vosso coração. E através desse segredo, as mulheres e os homens fizeram mal que aumentou sobre a terra. Diga então, não tereis paz. Então, quer dizer, eles já estão sentenciados, então o máximo que eles puderem fazer de destruição, caos, ruína, eles vão fazer, né? E você vê que a intenção, né, ela é muito clara, né? Que é o conceito, né, de quem mata, rouba e destrói, né? Que é um processo de vingança. Né? Você vê que é uma ação de vingança contra a humanidade, agora em função da sua própria extinção barra julgamento barra
da parte do próprio Deus barra por conta da transgressão, exclamação, entendeu, Rodrigo? Então, na realidade, É. você tem até a tentativa de intervenção de Enoque, porém, ele não alcança êxito porque já estava lançado a sentença, porque você vê que Deus ele só se arrepende de fazer o mal à humanidade. Mas no que tange aqueles que tinham o conhecimento, né, e que agiram de uma maneira, né, maligna, que quebraram a aliança que eles tinham com Deus, né, o julgamento é sem retorno, quer dizer, não há aí a misericórdia de Deus para eles. Né? E é por isso o ódio deles em relação ao ser humano e toda a investida que eles fazem para poder destruir a obra de Deus na mente e no coração do homem. Entendeu? É. Fica muito claro isso, né? Fica bem claro o ódio. Né? Você vê que é ódio, eles têm ódio, né? E eles entram ali realmente querendo matar, roubar e destruir tudo, tudo. É dessa maneira que eles agem, né? E hoje o ataque é nos casais, hoje o ataque é nas famílias, hoje o ataque é para desintegração ministerial. Uhum. Porque se desintegra os ministérios, né, você perde o fator de referência. Né? Então, o nível de adoecimento ministerial é proporcional à investida desses trevudos que agem nos clãs familiares e territoriais. Exemplo é o que acontece aí na tua região. Né? Nós temos um alto índice de divórcios, né, na Suíça, justamente por causa do bendito Nephilim, que gesta, né, esse processo na condição de principado, aquele que você me mostrou lá em Lucerna. Lembra daquele cara de Lucerna lá que você me mostrou? Lembro. Então, você ficou de levantar para mim que era aquele cara, para a gente poder entender com profundidade, né, esse relacionamento desse povo, né, dos nativos, com aquela entidade que é um gigante, que é o Nephilim. Está muito claro justamente isso. Né? É. E é interessante que muito próximo ali da capela, inclusive, de Calvino, inclusive, né? De Calvino ali, inclusive, muito próximo daquela outra capela, né? Católica que nós tivemos oportunidade, gente, eu tive visitando, né? Inclusive com o pastor Rodrigo, né? E quase que eu fiz um confessionário lá com ele, né? Porque nós vimos os confessionários, a igreja é lindíssima, a questão da estrutura, né? E havia lá os ambientes de confissão, né? Que eram utilizados já há alguns séculos atrás. Né? Então a gente percebe um grande envolvimento suíço, não só com a questão dos celtas, dos druidas, né? Mas inclusive a questão dos néfilins. A questão dos néfilins. E nós temos uma Suíça agrícola, sem expressão, no iníciozinho do século XX, e uma potência, né, no século XXI. Quem explica? Como explica, Reginaldo, todo esse processo, né, de 8 décadas e a que custo isso aconteceu? Né? Porque a gente observa que a atmosfera é uma atmosfera de opressão, de destruição, né, voltada justamente ao culto de Mamon. E é justamente praticada a ação muito clara da degradação e da desintegração dos lares. O pastor Rodrigo tem uma frente de trabalho muito interessante com a igreja dele, né? E com certeza o que eu estou dizendo para ele não é novidade, né? Mas é dessa maneira que as coisas acontecem em solo suíço. Nós temos muitos atendimentos na Suíça, muitos casais em conflito na Suíça, justamente porque a entidade aquece um e esfria o outro. Né? Então, a gente percebe claramente essa movimentação para justamente jogar no índice de promiscuidade, né? Provocar promiscuidade. Em cima disso, ela se tornar algo natural.
natural ser promíscua ou sim. promíscuo, né? Em cima disso. Isso é verdade ou mentira aí, hein, Rodrigo? Acontece dessa maneira na Suíça? É, realmente é. Infelizmente, né, a gente percebe isso de forma grotesca, né. Tá, e você vê que avança com força agora, porque conforme, né, o calendário 2030 ele se aproxima, né, nós precisamos que agora as poucas famílias ministeriais que estão de pé, que elas sejam destruídas, né? O investimento é total no sentido da destruição, né? Até diante dos rituais a céu aberto que já estão sendo praticados, né? Então, a gente percebe que a coisa não é mais mascarada, né, Rodrigo? Agora é frontal. Então, frontal, né? Aquela musiquinha do Aldol, Tegatol, Lex Sultan, frontal. Frontal. A parada é frontal para deixar todo mundo com o cabeção pirado, e no cabeção pirado a gente tomar decisões precipitadas, né? E com isso a gente acabar enveredando por um caminho de perdição, já que é isso que Ó, tem para ser misericórdia. oferecido. Não, a oferta é a perdição, né? Total, a oferta é a perdição. Então a gente precisa ter muito papo cabeça, gente, vocês aí com as famílias de vocês, entenderem o nível de embate, de guerra que está sendo estabelecido, né? Não só no que tange a carne inflamada, mas também ao abatimento de espírito, né? Então nós temos duas coisas aí, carne inflamada e abatimento de espírito, né? O espírito abatido. A gente sabe que você não consegue resistir numa linha principal de resistência, num combate, se o teu espírito, né, ele está abatido, né, que é a tua moral, né, que é a tua ética, que é a tua determinação, que é a vontade de sobreviver ao combate. Né, é muito importante. É o caso lá do Sul. Né? Nós temos agora os desdobramentos do que está acontecendo lá, entendeu, Rodrigo? Que é o aumento não só de doenças infecto-contagiosas, mas as doenças psicossomáticas, né? Que você imagina, né? A questão de ansiedade, a questão de depressão, a questão de insônia, de pensamento acelerado, fibromialgia, pânico, né? Então, tudo isso mexendo na cabeça lá da população. Então, não é um processo nada fácil para ninguém que está lá, para ninguém que está ajudando. Eu não sei se você viu aquela cena de um rapaz falando que ele foi resgatar duas crianças, e aí, quando ele resgatou, uma das crianças disse: Pô, tio, pega aquela boneca ali para mim. Né? Forte, né, pesado. Aquilo ali foi fortíssimo, cara. Aquele cara tá destruído para muito tempo, Nossa, cara. Muito aquele tempo ali tá destruído. O garoto, coitado, chegou a dar dó dele. E aí o garoto foi lá, quando recolheu, não era uma boneca, né? Era um bebê. Era um bebê ali. Como agora há pouco eu postei um outro rapaz também, que ele foi para procurar pessoas em escombro de uma casa e encontrou 5 pessoas mortas abraçadas, Rodrigo. uau, 5 pessoas mortas, uma família inteira, né? Eles abraçados estavam soterrados. Eles foram soterrados ali pela situação. Né? Eu sei que é, todos temos problemas, né? Mas eu entendo que estão acontecendo coisas, né, que fogem ao conceito do natural para uhum, reforçar a nossa situação de provação. Tá? Porque provação. aí É, você é provado. A tua fé só é provada na testagem. Né? Você tem que ir uhum, para teste para poder saber se você pode, né, receber o que está querendo ser nos dado. Né? Então, há uma prova. Eu vejo isso muito claro no meu é, ministério, no meu trabalho, nas situações. Você vê, quando eu fui para Camboriú, tá? Não havia perspectiva da tragédia que estaria por acontecer lá
né, no Rio Grande. Olha só, Camboriú, Balneário Camboriú. Só que quando eu estou indo para Balneário Camboriú, eu já começo a ter acesso às informações que 2 dias ou 3 dias antes do que poderia acontecer. Aí a pergunta de prova, né? Cancela, não faz, fica em segurança ou avança? Né? Porque é sempre dessa maneira. E aí eu virei para a tenente e falei, tenente, nós vamos. Você tem certeza? Eu falei, tenho, nós vamos. E fomos. E aí, Camboriú, né? Tranquilo, processo sossegado, lá em Camboriú foi maravilhoso lá, tudo muito bom, você tá vendo? Passeamos, né? Desfrutamos, e aí agora nós fomos para Floripa, Praia dos Ingleses, Praia dos Ingleses. E quando eu estou me dirigindo para lá, ok, já é na segunda-feira, né? Agora as informações sobre o Sul começam a querer chegar. Começam a querer chegar, porque eu estou acompanhando, e aí eu já estou vendo que os caras já estão falando de um possível problema. Olha só, possível problema, e que o problema poderia também já chegar ao estado de Santa Catarina, Paraná e Centro-Oeste. Então eu acompanhando aquilo ali. Porém, essas informações ficam contundentes a partir de segunda e mais certo na terça-feira, olha só. E eu só iria fazer o meu trabalho no sábado. Então eu teria que passar pela quarta, pela quinta, pela sexta, chegar ao sábado para retornar no domingo. Meu Deus! Quando eu estou na quarta-feira, dia do trabalhador, na Praia dos Ingleses, eu sou entrevistado pelo SBT local. Meu Deus, eu e a tenente. Só misericórdia, tu imagina. E aí a água começa a cair, né? 1º de maio, a água começa a cair ali. Né? E a gente começa a receber informação da situação, ok? E o nível de problema que estaria por vir. E aí veio, né, o dia 2, e aí veio o dia 3, e aí veio o dia 4. Inclusive, havia previsão, Rodrigo, de chuva. Sabe o que aconteceu? O céu ficou aberto em Santa Catarina. Está aberto. Até quinta-feira está aberto. Oramos com a igreja, né? Oramos o tempo inteiro lá pelo pessoal do Sul. Eles estão tendo um respiro agora, hoje, amanhã e terça-feira. E quarta-feira, de quarta para quinta-feira, a previsão deles, né? E quando eu digo eles, vamos chamar de outros, os outros. A previsão dos outros é que nós vamos ter problema de novo e que agora esse problema vai avançar por Santa Catarina, por Paraná, que coincide com as águas descendo, Rodrigo. As águas descendo para a Lagoa dos Patos. Então, gente, só a misericórdia de Deus. Né? Eu conto muito, Rodrigo, com a tua ajuda aí, junto com os pastores europeus, converse com a galera, né? Está na hora que a dor que dói em nós doer em vocês, para que vocês não sintam tanta dor e na hora de precisarem voltar para casa, terem abrigo em casa. Né? Vamos lembrar sempre da história de Israel. Né? Então é importante a gente ter compaixão e se comover. Né? E o mínimo que vocês fizerem, eu tenho certeza que vai ser muito para muita gente que está do lado de cá, diante de todas as expectativas e tratativas narrativas desse tempo, entendeu, Rodrigo? Porque tem mais isso ainda, né? Então, nós temos aí as narrativas e as tratativas desse tempo. Então, conto com você, meu amigo, né? Conto com vocês que estão com a gente aqui para participar desse esforço conosco e venham lutar com a gente em Jericó. Venham para Jericó lutar com a gente. Inclusive, tem uma galera, Rodrigo, depois tu dá uma olhadinha, os legendários. Essa rapaziada atravessou a madrugada, né, são dezenas, acho que são mais de uma centena de homens para voluntariamente atuarem em resgate. Saíram de Santa Catarina. Santa Catarina, depois você dá uma olhadinha nisso. Muito interessante, né? A iniciativa dessa galera, porque é aquele princípio, enquanto está todo mundo discutindo o que fazer, alguém já arregaçou as mangas e já, não, vamos lá. É o pessoal do off-road que está ajudando, o pessoal do motociclismo que está ajudando, né? Então,
pessoas como o Luciano Huck e até o teu amigo Marçal, né? Até o Pablo Marçal se envolveu aí de uma maneira assim Tá bem todo mundo honrosa, se né? movimentando ali, né, Pablo, o Pablo mandou 30 barcos, mandou uma carreta e ele estava cuspindo fogo, marimbondo lá com as dificuldades que ele está enfrentando em relação ao processo de ajuda, né? meu De Deus. oferecer ajuda. Então, gente, vamos trabalhar da maneira que Deus nos permitir e vamos ousar sermos agentes, né, de consolo, compaixão e também de ação direta na dor e no sofrimento do pessoal lá do Rio Grande do Sul, né? E pedir ao pessoal de Santa Catarina, Paraná e Centro-Oeste que vocês comecem já a se organizar também e dê uma olhadinha no que eles estão falando aí das questões climáticas na direção da região de vocês via essa anomalia eletromagnética, tá? A previsão já é complicar bastante, Rodrigo, a partir de quinta-feira, tá bom? Então, nós temos que estar em jejum e oração. Se você puder chamar a galera, né, para esse esforço daí para cá, é extremamente importante. Nós que estamos aqui, né, temos que fazer isso também, gente. Inclusive, eu estou para lançar aqui no YouTube um momento de intercessão, né, a esse respeito. Né? Eu estou vendo direitinho qual vai ser o horário, qual é a estratégia que Deus vai nos dar. Na dúvida, você já pratica o relógio de salmos, né, que está aqui no canal. Na dúvida, mande isso para o pessoal do Rio Grande do Sul, relógio de salmos. Ok? O pessoal de Santa Catarina, Paraná, Centro-Oeste já deveriam estar fazendo 3 vezes ao dia, pelo menos por 90 dias, gente. Porque isso com certeza faz a diferença. Vocês vão ver lá 186 mil pessoas praticando o relógio de salmos nesse tempo. Sabia disso, Rodrigo? Nós somos já 186 mil pessoas aqui no canal praticam o relógio de salmos. Tem Que mais benção. praticante do relógio de salmos do que inscritos no canal. Né? Não é? E muito mais praticante do relógio de salmos do que no clube do assinante. Gente, venha para o clube do assinante, nos ajude e venha, né, para o esforço agora de trazer os seus parentes e amigos aqui para o canal para estarem com a gente. Pastor Rodrigo já está com o YouTube dele aberto, né? Eu já até falei com ele para ele pegar esse material nosso e ele replicar no canal dele, fazer os cortes que ele achar necessário para colocar no canal dele, no Instagram dele, ok? Para que a gente possa ter mais uma voz profética ativa, não só aqui no YouTube, mas também lá no Instagram. É muito importante, entendeu, gente? E você é convidado a estar comigo lá naquele MMA, né? Porque literalmente ali eu já estou no Street Fighter, lá e aqui. Então, precisamos muito de vocês aí atuando junto conosco. Tá certo? Rodrigo, palavras aí de encerramento, ok? E semana que vem, se Deus permitir, estaremos aqui juntos, já anunciando o viradão e talvez até antes, gente. Vou tentar falar com o Rodrigo amanhã para a gente alinhar o viradão. Não estou te ouvindo, não, o som não saiu. Pois é, então junto então, vamos alinhar isso aí. E gratidão a todos vocês que estão acompanhando com a gente, estão intercedendo e tiveram aí colaborando, né? Esse tempo que o doutor Alex estava de jejum aí foi quase 14, mais de 14 dias, né? E agora nós estamos de volta. Gente, obrigado, Deus abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós, nos dê sabedoria para nos movimentar nesse tempo. Amém? É isso. Obrigado. Obrigado aí, Rodrigo. Um bom descanso aí, gente. Um bom descanso. E daqui a pouquinho eu estou voltando aqui de novo. Fique ligado, ativa o sininho, se inscreve no canal e venha ser um assinante do clube, tá bom? É muito importante. E se você quer fazer parte do Viradão, zap 21 995 31 34 49, zap 21 995 31 34 49, zap 21 995 31 34 49, tá bom? Um abraço, meu amigo. Fique com Deus. Bom descanso. Shalom, shalom. Amém, shalom.